acontecer daqui até lá, né? Então, na terça-feira, convide uma vida, convide um amigo, um familiar, um vizinho. Não desista de chamar, porque é assim mesmo, é difícil. E vai ser uma noite abençoada. A palavra de hoje diz: quem governa a sua vida? Texto lá de Romanos. Quem governa a sua vida? Será que é Deus? Deveria, né? Vamos ver o que o pastor preparou aí para nós. Amém? Sociais. Que Deus possa usar a vida do pastor Paulo. Copa do Mundo acabou, a Argentina perdeu, né? Alegria de uns, tristeza de outros. Quem ganhou foi a Espanha, né? Se você não foi para a igreja porque ficou assistindo o jogo, eu tenho muito a te dizer que quem perdeu foi você, né? Não foi a Argentina, né? Vocês não, vocês ganharam, vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, esse tempo de Copa do Mundo, ele corre um sério perigo, porque graças a Deus que nós não tivemos muitas situações assim, mas existem realmente pessoas que, quando tem final de campeonato, não vem para a igreja não. Se Jesus voltar, ela vai falar para Jesus: Jesus, agora não, espera mais 5 minutos, só até acabar, está na prorrogação, só até a prorrogação, né? Mas é assim, mas amém. A grande pergunta é: quem governa a sua vida? Olha só, tem a ver, né? Um pouquinho com o nosso tempo atual, né? Quem está governando a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Quem governa a sua vida? Será que é Deus? Jesus? É o Espírito Santo? Ou é o mundo? Ou é a carne? Né? Ou é o pecado? Quem é que está governando a sua carne, a sua vida ultimamente? Nessa noite eu queria compartilhar com vocês um texto do apóstolo Paulo, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versos 12 até o verso 14. Vamos abrir juntos. Romanos, Novo Testamento, Romanos, capítulo 6. Página 1140. Na minha Bíblia. Amém? Acharam aí? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga: espera eu. Romanos 6, a partir do verso 12. Romanos 6, 12. Carta de Paulo à igreja de Roma. Acharam? Amém. Vamos lá. Diz assim o texto: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Até aqui. Vamos ficar de pé para a gente orar? Vamos consagrar a palavra.
Feche teus olhos, coloca as tuas mãos sobre o seu coração. Você que está em casa, você que está nos acompanhando pela internet, faça isso também. Feche teus olhos um pouquinho, coloca as tuas mãos sobre o seu coração. Esqueça um pouquinho do jogo, esqueça um pouquinho que amanhã de manhã você vai trabalhar, que você não foi para os Estados Unidos, o jogo está em casa. Vamos pensar em Deus agora. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui neste momento para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua mensagem, aquilo que o Senhor preparou para a nossa vida nesta noite de hoje. E no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Ele possa falar ao nosso coração, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós estamos precisando ouvir para as nossas vidas. Deus, eu me coloco totalmente à Tua disposição, para que o Senhor esteja usando a minha vida. Que a partir de agora não seja mais o homem, não seja mais o pastor Paulo falando, mas sim o Teu Espírito Santo que habita dentro de mim. Que eu consiga transmitir para a Tua igreja, para os Teus filhos, a Tua mensagem. Usa-me, Senhor, como um canal de bênção nesta noite. Que nada venha a sair de mim, mas que tudo seja direcionado pelo Senhor, Pai. Muito obrigado por isso. Oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Bem, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: ah, todo mundo faz? Ou isso não tem nada a ver? Ou então, Deus conhece o meu coração. Vocês já não ouviram bastante essa frase por aí? Muito, né? Eu acho que essas frases, elas nunca foram tão anunciadas como nos últimos tempos, né? Pessoas, elas têm encaixado essas frases repetidamente, sempre que ela vai justificar alguma coisa que ela está fazendo. As frases, elas revelam a realidade dos nossos dias. O pecado, ele deixou de ser levado a sério por muitas pessoas. Pessoas têm brincado com o pecado. As pessoas simplesmente, elas têm ignorado o sentido do que é pecado e qual a sua consequência. O que Deus chama de pecado, o mundo atual chama de liberdade. E quando isso acontece, nós perdemos a consciência de o quanto nós precisamos da graça de Deus sobre as nossas vidas. Por outro lado, também existem cristãos sinceros que amam a Deus, que vivem em constante frustração, porque eles lutam repetidamente contra os mesmos pecados de sempre. Isso é uma outra verdade. Existem cristãos, pessoas que estão na igreja, têm comunhão com Deus, têm procurado levar uma vida correta, e mesmo assim, essas pessoas, várias vezes, elas, em suas orações, elas se colocam diante de Deus, exatamente isso, falando sobre isso. Eu falei: Deus, eu tento lutar contra o pecado, mas vira e mexe eu tenho caído no mesmo pecado, no mesmo erro.
Eu tento sair deste buraco, mas vira e mexe eu caio dentro dele novamente, né? Muitos chegam a pensar: será que um dia realmente eu vou conseguir ser livre desse pecado? Essa questão, ela já existia lá atrás, na época de Paulo, na igreja de Roma. Depois de Paulo apresentar aos seus discípulos que a salvação ela é inteiramente pela graça, mediante a fé, ele sabia que uma pergunta inevitável surgiria na mente daquelas pessoas. Eles perguntariam: se somos salvos pela graça, então o pecado ainda importa? Podemos viver como quiser, já que Deus continuará nos perdoando? Já pararam para pensar nisso? Porque a Bíblia fala que Jesus, ele nos perdoou no presente, passado e futuro. Jesus morreu pelos nossos pecados. Quais os pecados? Aqueles que nós havíamos cometido? Ou todos? Todos. Inclusive aqueles que eu nem cometi ainda. E aí Paulo, a própria igreja de Roma, ela levanta esse questionamento. Se nós somos salvos pela graça, então o pecado ainda importa? Podemos viver da maneira como a gente quer? Pecando? Já que Deus vai continuar nos perdoando? É uma pergunta. É algo a pensar, refletir, né? Essa dúvida apareceu lá no livro de Romanos, capítulo 6, verso 1. E aí, esse versículo ele fala assim: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Olha só, porque a Bíblia fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas isso não está se referindo ao futuro, está se referindo ao passado. Não é porque eu aceitei a Jesus, né? Eu aceitei o sacrifício da cruz do Calvário na minha vida. Então, a partir disto, meus pecados estão perdoados. A Bíblia me garante isso. Então, já que eu fui perdoado, então agora eu posso sair pecando de maneira desenfreada? E a resposta é: não, você não pode, de modo algum. Paulo, ele compreendia que a graça, ela poderia ser mal interpretada. Alguns poderiam transformá-la em uma licença para pecar. E isso é interessante porque há alguns anos atrás, bastante anos atrás, eu fui de uma igreja da qual elas adotavam o sistema teológico do calvinismo. E o calvinismo, ele alega que você, uma vez salvo, você sempre será salvo. E que a salvação, ela não pode ser perdida. E se eu for acreditar nisso, durante algum tempo, ou no começo da minha vida cristã eu acreditei, é algo complicado de se pensar, porque eu vou cair exatamente aqui. Porque se Jesus já perdoou meus pecados, né? De uma vez salvo, sempre salvo. Então por que eu vou abrir mão de pecar? Eu vou sair pecando de maneira desenfreada. A Bíblia fala que a salvação é um dom de Deus. Dom significa
Favor não merecido, presente de Deus. E certa vez, ao conversar com o primeiro pastor que eu tive, que não era calvinista, quando eu fui conversar com ele a respeito disso, ele me falou exatamente isso. Ele falou assim: dom é um presente de Deus. Só que assim, eu posso optar, eu posso pegar essa garrafinha aqui, e eu posso chamar a Neide e falar: Neide, eu quero te dar essa garrafinha térmica, para você levar para o seu trabalho, para você guardar lá a sua aguinha, manter a sua aguinha gelada. Ela pode agradecer na hora, mas ela tem o livre-arbítrio. Ela tem o livre-arbítrio de pegar essa garrafinha, levá-la para casa e utilizá-la no dia a dia, no seu trabalho, na sua rotina. Só que uma vez que é um presente, ela tem toda a liberdade de falar: não, eu não quero mais essa garrafinha. Ela usou um dia, 2, 3 meses, de repente ela falou: não gostei dessa garrafinha não, gostei da cor, ou ela não mantém a água tão gelada assim do jeito que eu pensava, não quero mais ela não. E aí ela tem a opção de dar essa garrafinha para alguém, de jogar essa garrafinha, ou simplesmente descer em algum lugar, perder. Assim é a nossa salvação. Salvação é um dom de Deus, um presente de Deus para nós. Cabe a mim zelar por aquilo que Deus está me dando. Então você pode perder a sua salvação, sim. Hoje nós acreditamos nisso. É a teologia que nós escolhemos acreditar, seguir, por acreditar que é a mais, não vou falar convincente, mas é que é mais real. É a que faz mais sentido no nosso ponto de vista. E é isso que nós ensinamos. A salvação é um dom de Deus. Só que você precisa tomar conta da sua salvação. Porque se você pegar a sua salvação e jogar ela dentro da gaveta e deixar ela lá, não pense você que no dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, você vai falar para ele assim: Jesus, espera um pouquinho aí que eu vou correndo lá em casa buscar a minha salvação, que eu guardei no armário, mas ela está lá em algum lugar. Não vai, gente. Não sobe. Vai ficar. Então a gente precisa parar e pensar nisso. A salvação é um presente de Deus. Presente, eu tenho o livre-arbítrio de escolher. Eu continuo com ele ou se eu jogo fora. Né? E o apóstolo Paulo, ele estava tentando exatamente explicar isso para essas pessoas. Que não é porque elas foram salvas, porque a graça de Deus veio até a vida delas, que a partir de agora então elas poderiam ter uma vida do jeito que ela queria. Repare que esse texto, ele não é para a pessoa incrédula. Paulo não está escrevendo aqui para pessoas que não são cristãos. Paulo está escrevendo para cristãos, é para a igreja. Ele está dirigindo a homens e mulheres que já pertenciam a Jesus, que haviam sido batizados. Mesmo assim, ele os adverte: não deixem o pecado reinar sobre as suas vidas. Isso ensina que a presença do pecado, ela continua sendo uma realidade na vida do cristão. Mas o seu domínio, esse não precisa mais ser. Não deixem mais o pecado reinar. Isso nos ensina que a presença do pecado, ela continua sendo realidade na nossa vida.
mas o seu domínio não. A nossa mensagem de hoje, ela é extremamente atual, porque nós vivemos em uma sociedade que constantemente tenta ocupar o coração humano. Somos bombardeados por estímulos que incentivam a imoralidade, a mentira, a ganância, o orgulho, a pornografia. É incrível isso. Se você abrir no Google ou em qualquer outro lugar, você pode digitar lá, Madre Teresa de Calcutá. Se você começar a rolar a tela para cima, daqui a pouco vai aparecer umas mulheres de biquíni. Isso não aparecer coisa pior. Verdade. Faça um teste para vocês verem. Qualquer coisa que você digite no Google, que você começa a passear, ele tende a te levar para algo que é pecado. E isso não é do Google, não estou falando aqui da empresa, estou falando do mundo. O mundo jaz o maligno. Então nunca foi tão fácil alimentar a carne, e ao mesmo tempo nunca foi tão necessário lembrar que Cristo, Ele não morreu apenas para nos livrar da condenação do pecado, mas também para nos livrar do seu governo. O grande ensino desta noite é que todo ser humano, ele vive debaixo de um governo. Ou o pecado ocupa o trono da sua vida, ou Cristo reina soberanamente. Não existe uma neutralidade espiritual. A grande pergunta não é se nós servimos a um Senhor, mas sim, qual é o Senhor que nós estamos servindo? O cristão, ele já não vive mais como escravo do pecado, mas como alguém que foi liberto por Jesus Cristo. E a primeira verdade que o apóstolo Paulo nos ensina através desse texto é exatamente essa: o pecado permanece, mas o seu reinado terminou. Versículo 12 desse texto que nós lemos, Romanos 6, ele diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Paulo, ele não está dizendo que o pecado deixou de existir na vida do cristão. Ele não está falando que só porque você aceitou a Jesus, a partir de agora o pecado não faz mais parte da sua vida. Ele vai aparecer, né? O que não pode acontecer é o pecado querer dominar a sua vida. Isso não pode acontecer. Porque quando a gente fala sobre o pecado na vida do cristão, existe uma analogia que é muito interessante, que diz o seguinte: você pode impedir que os pássaros sobrevoem a sua cabeça? Não tem como, né? Mas impedir de eles fazerem um ninho na sua cabeça? Da mesma maneira é o pecado. Eu posso até pecar, mas o que não pode acontecer é eu viver na prática do pecado. Isso está errado. Se isso está acontecendo, eu preciso parar imediatamente e me retratar com Deus. Resolver esse problema na minha vida. A Bíblia fala: se teu olho te faz pecar, arranque e jogue fora. Claro que isso aqui não é um texto literal, é algo figurado, né? Mas quando ele fala arranca um olho e joga fora, o que é? Você analisar o que está te fazendo pecar. O que está me fazendo pecar são as amizades. Então arranca essas amizades da sua vida, antes que você caia. É isso que o texto quer dizer, né? A palavra reine
Traz a ideia de alguém que exerce autoridade como um rei. Paulo está dizendo que o pecado, ele pode tentar te influenciar. Ele pode tentar te atrair. Ele pode até tentar te convencer. Mas ele não deve mais ocupar o governo na sua vida. Antes de Cristo, nós éramos dominados pelo pecado. Depois de Cristo, nós somos libertos para viver debaixo do senhorio de Jesus. O que isso significa? Exemplo, antes de vir para a igreja, eu fumava. E eu não conseguia parar de fumar. Depois que eu vim para a igreja, eu aceitei a Jesus, simplesmente eu não consigo mais sentir o cheiro do cigarro. Glória a Deus. Isso chama-se Espírito Santo. Então, ou seja, você conseguiu se libertar do domínio do pecado sobre a sua vida. E é exatamente isso que Paulo está falando. O domínio do pecado, ele não pode estar presente na minha vida. Se o pecado está dominando a minha vida, alguma coisa está errada. Preciso parar, preciso analisar, ver o que está acontecendo. Né? O que está me fazendo pecar? Arrancar. Se teu olho direito te faz pecar, arranque-o e jogue fora. Né? Eu não consigo sentir o cheiro do cigarro, então sai de perto. Se tiver alguém fumando perto de você, sai de perto. Eu parei de pecar, mas eu guardo o maço de cigarro lá na gaveta Vai pecar, cara. Uma hora você vai lá. Uma hora você não vai resistir. Arranque o olho direito, joga fora. Né? Joga fora aquilo que te faz pecar. Em Gênesis, no capítulo 4, verso 7, Deus, ele fala para Caim algo muito interessante, algo que a gente precisa gravar isso, talvez algo que a gente poderia mandar fazer um adesivo e colocar no vidro do carro, só que do lado de dentro, não para os outros verem, para a gente ver. Tem versículos que somos nós que precisamos ler. E um deles é esse. Gênesis 4, 7, Deus diz para Caim o seguinte: o pecado jaz à porta. O seu desejo terá contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Olha só, que forte isso. O diabo, muitas vezes, ele não vai te fazer pecar, ele não vai te obrigar a pecar. Mas a gente, se pudesse fazer aqui uma ilustração do diabo, né? Sabe qual seria uma ilustração que caberia muito bem com ele? A de um garçom. Uma gravatinha borboleta, todo arrumadinho, né? Camisa limpa. Já viu o garçom com camisa suja? Não, né? A camisa tem que estar branquinha, gravatinha. E o que o garçom traz sempre? Uma bandeja. Como que o garçom te serve as coisas? Segurando na mão, né? Você pediu lá um suco, o garçom vem assim segurando o copo e te dá na mão? Na bandeja. Assim é o diabo. Muitas vezes ele não precisa te fazer pecar. Ele só vem com a bandeja e passa na sua frente. É o teu desejo que te faz pecar. O diabo, ele não vai te tentar com algo que não te agrada. Já falei isso várias vezes. Eu adoro uma pratada de jiló. Você acha que o diabo vai vir para você com uma porção de batata frita? Não, ele vai trazer o jiló, porque é o jiló que tu gosta, cara. Você é homem. Você é homem, você gosta de, sei lá, você gosta de morena. Você acha que o diabo vai trazer uma loira de olho azul para você?
Não, porque você não gosta de loira, você gosta de morena. É assim que funciona. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência. É o teu pecado, é o teu desejo. É em cima disso que ele te pega. Não é o que você não gosta, é o que você gosta, né? Então, Gênesis 4:7, o pecado jaz à sua porta e o seu desejo será contra ti. Mas cumpre a ti, Deus falando, dominá-lo. Ou seja, resista. Para de aceitar a bandejinha do diabo. Desde o princípio, o pecado ele tenta dominar o ser humano. Porém, em Cristo nós recebemos uma nova realidade. O pecado ele não é mais o nosso Senhor. É como um rei derrotado que perdeu o trono, mas que continua tentando convencer as pessoas que ele ainda tem autoridade. Ele pode fazer ameaças, tentar impor as suas antigas ordens, mas o governo mudou. Assim acontece com o pecado na vida do cristão. Ele continua tentado, mas Cristo é o que reina na vida dele. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz, o pecado, o apóstolo Paulo, ele não fala para você, olha, o pecado não existe, né? O apóstolo Paulo fala, não deixe o pecado dominar. A presença da luta não significa que nós vamos voltar a ser escravos. Não é porque você está ali, que você resiste com o pecado todos os dias, que você vai cair nele. Não, você tem que manter firme, resistindo. A grande pergunta então é, quem está governando a nossa vida? Porque aonde Cristo reina, o pecado ele pode até tentar entrar, mas ele não pode mais dominar. O pecado ele já não deve governar a nossa vida. Precisamos entender que a santificação, ela exige uma resposta da nossa parte. Somos nós. Cabe a mim dominar o meu desejo. A graça nos libertou. Somos chamados a viver uma vida de entrega diária. Entregar a sua vida. Aquele que quiser me seguir, tome a sua própria cruz, me carregue e venha após a mim. Você tomar a sua cruz é exatamente isso. É você resistir àquilo que te tenta. Porque senão seria fácil demais. Seria muito simples, né? A segunda lição que nós traímos desse texto, que o apóstolo Paulo ele nos ensina, é que a santificação ela exige decisões diárias, todos os dias. Todos os dias nós precisamos ter uma decisão sobre nós. No versículo 13 do texto de Romanos 6, que nós estamos lendo, ele diz assim: nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos. Depois de afirmar que o pecado ele já não deve mais reinar, o apóstolo Paulo, ele mostra que existe uma responsabilidade pessoal na vida do cristão. Ele usa duas expressões de contrastes. Primeiro ele fala, não ofereçais. E depois ele fala, oferecei. Isto revela que a santificação ela não acontece de forma automática. Ela envolve decisões que nós precisamos tomar diariamente. A palavra oferecer traz a ideia de colocar algo à disposição de alguém. Paulo está ensinando que
todos os dias nós precisamos colocar a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas atitudes e as nossas escolhas diante de alguém. A resposta é, a questão é, estamos oferecendo a nossa vida ao pecado ou a Deus? E aqui eu fico pensando em algo. Quando você acorda pela manhã, o que você abre primeiro, a Bíblia ou o Facebook? Forte, né? Exatamente. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. As nossas atitudes e as nossas escolhas, elas fazem diferença. Eu preciso entregar a minha vida, os meus pensamentos. Porque se eu acordo pela manhã, ao invés de eu entregar os meus pensamentos a Deus, eu abrir o Facebook e começar a entregar os meus pensamentos ao que o outro está fazendo, quem é que vai te dominar? Aí depois a pessoa fala assim, eu caí. Pois é, não lia a Bíblia, não orava. Como é que você vai se manter firme? Deus conhece o meu coração. É isso? É isso. A graça de Deus, ela não elimina a nossa responsabilidade. Pelo contrário, ela nos capacita a fazer escolhas diferentes. O cristão, ele não abandona o pecado porque simplesmente decidiu ser uma pessoa melhor. Mas ele recebeu uma nova vida em Cristo. E agora, ele deseja viver de acordo com essa nova identidade. Em Josué, no capítulo 24, no versículo 15, nós encontramos uma decisão semelhante quando Josué declara ao povo. Josué fala assim: escolhei hoje a quem se vais, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então somos nós que decidimos a quem nós servimos. Todos os dias pela manhã você tem uma opção. Quem você vai seguir hoje? Você vai seguir o seu amigo do trabalho? Você vai seguir o seu vizinho, o seu parente, ou você vai seguir a Jesus? A opção é sua. É você que escolhe. Lembra que eu falei do livre-arbítrio? É você que opta, né? Imagina você uma pessoa que recebeu uma nova cidadania. De repente você saiu do Brasil, né? De repente você encontrou uma oportunidade, vou morar nos Estados Unidos, né? Lá o salário é melhor, lá as condições de vida são melhores. E aí você vai para lá, né? Você faz alguma coisa, você faz os trâmites legais e de repente você consegue ganhar o tão sonhado, entre aspas, green card, né? Cidadania americana, visto permanente. Você recebeu uma nova cidadania. Então, a partir de agora, você não vive mais de acordo com as leis do seu país antigo, porque agora você pertence a uma nova nação. Porém, todos os dias essa pessoa, ou no caso você, precisa escolher de acordo com os valores daquela nova pátria. Você não pode mais viver as leis que era no Brasil. Você tem que viver agora pelo aquele lugar que você está morando. Da mesma forma, quando nós somos alcançados por Cristo, nós recebemos uma nova identidade. Mas agora, diariamente, nós precisamos escolher viver de acordo com o reino ao qual nós pertencemos. A santificação, ela é construída nas pequenas decisões. Interessante. É o que eu falei.
Facebook, Instagram, TikTok. É isso. São pequenas decisões. Abrir primeiro a Bíblia ou abrir primeiro o TikTok? Pequenas decisões. Aquilo que nós permitimos entrar na nossa mente, as palavras que nós escolhemos falar, os ambientes que nós frequentamos, as atitudes que tomamos quando ninguém está olhando, ninguém está vendo. Paulo nos lembra que a vida cristã não é apenas deixar de fazer algo errado, é entregar-se completamente a Deus. Não basta tirar o pecado do trono, é preciso colocar Cristo no centro, todas as áreas da nossa vida. Todos os dias existe uma escolha diante de nós. Todos os dias vai ter. A quem nós vamos oferecer na nossa vida? A santificação, ela começa quando nós entendemos que nós fomos comprados por Cristo e decididos viver para aquele a quem nos libertou. Quando Paulo ele fala em oferecer os nossos membros a Deus, ele está mostrando que a santificação ela não envolve apenas o nosso interior, mas toda a nossa vida, o nosso corpo e todas as nossas capacidades, elas devem servir ao Senhor. A terceira lição que o apóstolo Paulo nos ensina com esse texto é que a batalha espiritual, ela envolve todo o nosso corpo. Romanos 6,13, ele diz assim: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. Quando Paulo fala sobre membros do corpo, ele está se referindo a todas as áreas da nossa vida. Ele usa uma linguagem prática para mostrar que a santificação, ela não acontece apenas dentro da sua mente, ou dentro do seu coração, mas que ela se manifesta através das suas atitudes, das nossas palavras, das nossas escolhas, dos nossos comportamentos. O nosso corpo, ele pode ser usado como um instrumento para o pecado ou como um instrumento para Deus. Nossos olhos podem alimentar aquilo que desagrada ao Senhor, ou podem contemplar aquilo que edifica. Nossa boca, ela pode ferir pessoas, ela pode espalhar palavras destrutivas, ou pode também abençoar e anunciar a verdade. Nossas mãos, elas podem praticar aquilo que é errado, ou elas podem servir a Deus, ao propósito de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios 6, do versículo 19 e 20, ele diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? E que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, ou seja, o corpo da qual você habita também não é seu. Jesus comprou o seu corpo lá na cruz do Calvário. Paulo nos ensina que o corpo não é algo separado da sua vida espiritual. Deus, ele se importa com aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, porque nós pertencemos ao Senhor. Imagine você uma ferramenta nas mãos de um profissional. Um instrumento, uma ferramenta, ela pode construir ou destruir, dependendo de quem utiliza. Um martelo nas mãos de um construtor, ele serve para edificar uma casa. Mas um martelo nas mãos de um louco,
pode causar sérios danos. O instrumento não escolhe o seu propósito sozinho, mas ele precisa estar na mão certa. Assim também é a nossa vida. Deus, ele nos deu capacidades, Deus nos deu dons, pensamentos, palavras, ações. A pergunta não é apenas o que eu estou fazendo, mas a serviço de quem eu estou utilizando aquilo que Deus me deu. A santificação, ela envolve entregar todas as áreas da nossa existência ao Senhor. Não podemos separar uma parte para Deus e uma parte para o pecado. Eu não posso escolher, olha, não, agora a minha mão direita eu vou usar só para as coisas de Deus, e a minha mão esquerda eu vou usar só para o pecado. Não tem como a gente fazer isso. Cristo não deseja apenas algumas áreas da nossa vida. Ele quer governar tudo. Precisamos avaliar diariamente aonde nós estamos colocando os nossos membros, os nossos olhos, nossa boca, nossas mãos, nossos pensamentos. As nossas atitudes estão sendo instrumentos para o pecado ou instrumentos de justiça? A verdadeira transformação acontece quando toda a nossa vida é colocada nas mãos de Deus. Mas talvez alguém pergunte: como podemos viver desta maneira, se ainda enfrentamos a presença do pecado e temos as nossas próprias limitações? Paulo, ele nos mostra que a vitória não depende apenas da nossa força, mas do poder transformador da graça de Deus sobre nós. E aí entra a quarta lição, que é: a graça é poder transformador. No versículo 14, ele diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Versículo 14. Paulo, ele encerra esse trecho apresentando o fundamento da vitória sobre o pecado. A graça de Deus, ele não diz que o cristão vencerá o pecado apenas pelo esforço pessoal. Ele não falou isso também. Pela sua disciplina, né? Ou pela força de vontade. A razão pela qual o pecado não deve mais dominar a sua vida é porque a partir de agora você está debaixo da graça de Deus. Hein? Muitas pessoas entendem a graça de Deus apenas como perdão. Perdão para os nossos erros passados. Mas Paulo nos apresenta uma visão muito maior do que isso. A graça não apenas nos perdoa, ela nos transforma. Ele não apenas tira a gente do pecado, mas ela pode nos dar poder para viver uma vida nova, utilizando ela. Estar debaixo da graça não significa que Deus aceita qualquer comportamento ou que podemos viver sem compromisso com a santidade. A graça de Deus, ela não fala isso. Pelo contrário, a graça nos conduz a uma vida diferente, porque muda o nosso coração e nos capacita a obedecer a Deus. E isto é confirmado em Tito, capítulo 2, verso 11 e 12, aonde o apóstolo Paulo, ele declara: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-os para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Bem? Observe que a graça, ela não apenas te salva. A graça de Deus, ela te educa.
Ela nos ensina a abandonar aquilo que desagrada ao coração de Deus. E ensina também a vivermos de maneira que glorifique ao Senhor. Imagine uma pessoa que passou muitos anos presa. Olha só. Imagine um homem que ficou 30 anos preso. De repente, esse homem é solto. A liberdade foi concedida para ele. Mas agora ele precisa aprender a viver como uma pessoa livre. Tem eu acho que é no TikTok. Tem um canal de um rapaz que ele transmite bem isso aqui, né? Ele é um rapaz que aparentemente ele foi preso, mas que agora está solto. Só que todos os seus hábitos, os seus costumes ainda são igual o da cadeia. Então, às vezes a mãe dele entra no quarto dele, ele está dormindo no chão, ele não está dormindo na cama, porque na cadeia ele dormia no chão. Quando ele vai para a sala, quando ele vai para a cozinha para tomar café, ele vai com uma canequinha na mão e uma escova de dente na outra. E aí sempre antes de entrar num cômodo, ele fala assim: licença, barraco. E aí a mãe fica brava com ele, porque ela fala assim: você não está mais preso, você não está na cadeia, né? E aí tudo que ele vai fazer, ele faz como se ele ainda tivesse preso. Os hábitos dentro de casa, ele está adotando os mesmos hábitos de lá. Claro que é um humor, né? Mas ele reflete exatamente isso. A pessoa ficou presa durante muitos anos, mas agora Cristo nos libertou. E se Cristo nos libertou, nós precisamos aprender a viver como pessoas que pertencem a um novo reino. A graça de Deus não é desculpa para nós permanecermos no pecado. É o poder que nos tira dele. Quando nós compreendemos isso, deixamos de lutar para conquistar a aceitação de Deus e passamos a viver, porque nós já fomos alcançados pelo amor e pela misericórdia dele. A pergunta não é se nós recebemos a graça de Deus, mas se estamos permitindo que esta graça, ela transforme a nossa maneira de viver. Olha só, porque de repente você pode ter levantado a sua mão, ter vindo à frente, você falou: olha, eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário sobre a minha vida, eu tomo posse dessa graça que me perdoa. Mas se você pegar essa graça, botar debaixo do braço, chegar em casa, guardar na gaveta, ela não vai ter ação sobre a sua vida. Você precisa utilizá-la todos os dias. Amém? E a última lição de Paulo: a identidade precede o comportamento. E aqui nós vamos utilizar 2 versículos, o 12 e o 13. Ele diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. E depois, ofereçai-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Paulo fundamenta aquilo que o cristão deve fazer naquilo que Deus já realizou. Ele não começa dizendo: mudem um comportamento para que depois Deus os aceite. Olha isso. Nós já falamos a respeito disso. Nós conhecemos pessoas que elas primeiro querem abrir mão do pecado, primeiro elas querem mudar a vida que elas levam hoje, para depois elas virem para a igreja. E a gente já explicou, não é assim. Primeiro eu venho para a igreja, depois a minha vida é transformada. Não tem como eu inverter esse processo, né? Então, o apóstolo Paulo, ele diz: mude. Ele não fala: mudem o seu comportamento para que Deus os aceite, mas pelo contrário, ele mostra que a transformação começa a partir do momento que eu recebo uma nova identidade.
Aqueles que estão em Cristo morreram para o pecado e receberam uma nova vida. Antes de falar sobre atitudes, Paulo fala sobre uma nova condição espiritual. O cristão, ele não abandona o pecado para se tornar filho de Deus. Ele abandona o pecado porque ele já foi recebido como filho de Deus. A obediência não é uma tentativa para conquistar o amor de Deus, mas sim uma resposta ao amor que nós já recebemos. 2 Coríntios 5,17, Paulo declara o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, ou seja, primeiro você recebe uma nova identidade, depois você é transformado. A mudança começa dentro de nós, não começa do lado de fora. Quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, as nossas escolhas começam a refletir essa nova realidade. Um filho de um rei, ele não age como alguém que não conhece a sua origem. A sua identidade, ela influencia a sua maneira de viver. Imagine agora você, alguém que recebe uma nova função dentro de uma empresa. Recebeu um cargo de liderança, um cargo de chefia. A partir daquele momento, as suas responsabilidades mudam. Mas essas responsabilidades não mudam porque a sua posição mudou. Essa pessoa, ela não age de uma nova maneira para conquistar o cargo. Mas ela age de uma nova maneira porque agora ela já recebeu o cargo. Agora ela é chefe. Agora ela precisa mudar. Assim também acontece na nossa vida como cristão. Não buscamos viver em santidade para conquistar a posição diante de Deus. Nós vivemos em santidade porque Cristo já nos colocou em uma nova posição diante dele. Por isso a pergunta principal não é o que eu estou fazendo, mas também eu entendi quem eu sou em Cristo. Porque talvez você ainda não entendeu quem você é em Jesus Cristo. Muitas derrotas espirituais acontecem porque as pessoas que foram libertas, elas continuam vivendo como se ainda fossem escravas. Você não é mais escravo. A graça, ela nos chama a lembrar diariamente: eu não pertenço mais ao pecado. Eu pertenço a Cristo. A minha vida, as minhas escolhas, o meu futuro estão ligados a uma nova identidade que eu recebi através da obra de Jesus. Quando a nova identidade ela está afirmada em Cristo, a santidade ela deixa de ser apenas uma obrigação e passa a ser uma consequência de quem nós somos. Vivemos de maneira diferente porque nós fomos transformados por Deus. E ao chegarmos ao final desta mensagem, nós percebemos que Paulo, ele não está apenas nos ensinando a lutar contra o pecado, mas a viver a partir daquilo que Jesus fez em nós. O pecado perdeu o domínio. A graça nos transformou e recebemos uma nova identidade. Agora, nós precisamos diariamente viver como quem está governando a nossa vida. Romanos 6, verso 12 até o verso 14, nos apresenta uma grande verdade. Em Cristo, nós não somos mais quem nós éramos. O pecado, ele pode até tentar te atrair, tentar te influenciar ou influenciar as suas escolhas, mas ele não tem o direito de te governar. Paulo ensina que a vida cristã não é uma tentativa de vencer o pecado apenas com a nossa própria força. Nós somos alcançados pela graça, libertos do domínio do pecado.
e chamados para viver uma nova realidade em Cristo Jesus. Mas essa verdade, ela nos leva a uma reflexão. Embora o pecado não tenha mais o direito de reinar, muitas vezes ainda permitimos que ele ocupe espaços que pertencem ao Senhor. Guardamos áreas da nossa vida, pensamentos, atitudes que nós ainda não entregamos completamente a Deus. Por isso, a pergunta final desta mensagem é, ou não é, você está lutando contra o pecado? Mas a pergunta correta seria, quem está governando a sua vida? Porque todos nós vivemos debaixo de um governo. Ou somos conduzidos pelo pecado, ou somos guiados pelo senhorio de Cristo. Talvez exista uma área da sua vida que ainda precisa ser colocada diante de Deus. Hoje, essa palavra, ela nos lembra que o pecado não é mais o nosso Senhor. A graça de Deus, ela é maior do que as nossas fraquezas. E Cristo continua transformando aqueles que se entregam a Ele. E nessa noite, possamos lembrar desta verdade. Eu não pertenço mais ao pecado. Eu pertenço a Cristo. E Ele governa todas as áreas da sua vida. Amém? Amém.